Fala pessoal do canal, aqui João Carlos Espíndola. Vamos gravar algumas questões, vamos resolver aqui algumas questões de português. Eu peço a você que você deixe aí o seu like, o seu joinha, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário. Vamos resolver questões aqui voltadas para a banca VUNESP. A gente pode ter um concurso aí para o Tribunal de Justiça de São Paulo a qualquer momento aí no ano de 2024 para o interior. E aí é sempre bom, né, resolver questões de português, estudar português, na verdade, estudar todas as matérias, tá? Mas português é uma matéria muito importante nesse concurso, afinal de contas, 24% das questões são de português. Então eu peço a você mais uma vez, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, tudo isso, pessoal, ajuda muito. Vamos lá, Banca VUNESP, ano 2022, bibliotecário. A frase elaborada com base no quarto parágrafo apresenta a relação entre os tempos verbais e o emprego da pontuação em conformidade com a norma padrão em. Aí olha só, isso aqui é o tipo de questão que não precisa você ler o texto. O texto está aqui, olha, por enquanto eu não vou ler o texto, tá? Apesar da banca falar assim, com base no quarto parágrafo. Eu vou ler aqui as alternativas e vou procurar erros nas alternativas. Aquela que tiver errado em relação aos tempos verbais, olha aqui, e o emprego da pontuação, eu vou marcar como errada, né? Vamos procurar aqui juntos então. Deixa eu procurar aqui com vocês. Se você conseguisse percorrer o emaranhado de canais, olha aqui, já pode parar. Porque o que vai ser percorrido? O emaranhado de canais e ruas. Isso aqui, olha, é o que vai ser percorrido. Concorda comigo que isso aqui, que o sujeito está separado do verbo? Se você conseguisse percorrer o quê? O emaranhado de canais e ruas. Então essa aqui já pode descartar, tá? Essa aqui já pode descartar. Vou até pegar aqui a mesa digitalizadora, pessoal, porque com ela eu consigo trabalhar melhor aqui com vocês. Deixa eu... Então essa aqui já era, ó. Tem erro aqui, vamos para a próxima. Se você conseguisse percorrer o emaranhado de canais e ruas, se você consegue percorrer, na verdade aqui, ó, se você consegue percorrer, sairá. Aqui é se você conseguisse percorrer, sairia. Ou então se você conseguir percorrer, tá? Se você conseguir percorrer o emaranhado de canais e ruas, sairá de um ponto e chegará a outro. Aqui o emprego da vírgula está correto porque se trata de uma oração subordinada condicional, né? Isso aqui é uma oração subordinada condicional. E essa vírgula aqui ela realmente é obrigatória. Se você conseguir percorrer, seria o certo aqui. Se você conseguir percorrer, nesse consegue aqui, olha, conseguir. Se você conseguir, por isso está errado aqui. Vamos para a próxima. Se você conseguir percorrer o emaranhado de canais e ruas, sairá de um ponto e chegará a outro. Aqui está certo, mas aí eu vou pular essa alternativa aqui que eu acho que está certa e vou para a próxima. Caso você consiga, olha aqui, ó. Caso você consiga, olha isso aqui. Caso você consiga percorrer, saiu, ó. Caso você consiga percorrer, sairá, tá? Por isso que aqui está errado, porque caso você consiga percorrer, sairá. Então tá errado. Aqui, ó. Caso você consiga, sairá. E aqui tá saiu. Caso você tenha conseguido, caso você conseguisse, estaria certo aqui, ó. Caso você conseguisse, teria saído. Caso conseguisse, teria saído. Mas aqui tá assim, caso você tenha conseguido, aí tá errado, porque não bate, né? A correlação verbal não bate, tá? Então o gabarito aqui é mesmo a letra... Nem olhei aqui qual a alternativa certa, é a letra C. A alternativa correta aqui é a letra C de casa. Deixa eu pegar aqui com vocês. Vamos para a próxima aqui. Com base no conteúdo do texto, é correto concluir que
Agora aqui eu vou ler o texto com vocês, tá? Pelo menos um pouco do texto. Professores de uma escola de elite me contaram algo espantoso. Perguntaram aos alunos o que aconteceria se caminhassem sempre em frente, pela calçada diante da escola, sem atravessar a rua. Pouquíssimos deles sabiam que voltariam à frente do colégio. Como sempre se deslocavam pela cidade de carro, não sabiam que a calçada de um quarteirão forma um quadrado. A calçada forma um quadrado, e que, se você segui-la, volta ao mesmo lugar. O ser humano nasce com a enorme capacidade de se orientar no ambiente em que vive. Prova disso é que indígenas em florestas tropicais densas são capazes de caminhar dias de uma aldeia a outra sem se perder. Mas isso depende de treino e prática, como mostra claramente o exemplo dos alunos dessa escola. A novidade é que os cientistas conseguiram demonstrar que adultos têm diferentes capacidades de orientação, dependendo de onde passaram a infância. Qual seria a capacidade de alguém que cresceu no campo? E como ela se compara com a de quem cresceu em cidades organizadas ou em cidades que parecem um labirinto? Para conseguir medir objetivamente a capacidade de orientação de milhares de alunos que cresceram em diferentes ambientes, os cientistas usaram um jogo de computador Sir Harry Question, nem sei se é assim que se fala isso, desenvolvido para pacientes com Alzheimer. O jogador tem de se orientar em um labirinto de canais ou ruas para sair de um ponto e chegar a outro. Em cada nível, o desafio fica mais complexo e já foi demonstrado que o sucesso nesse jogo mede muito bem a capacidade de orientação de pessoas saudáveis no mundo real. Os cientistas usaram dados de 3,9 milhões de jogadores de SHQ e pediram para eles preencherem um questionário sobre onde passaram a infância. Analisaram-se os mapas das cidades em que os 397.162 exitosos no desafio haviam crescido. Constatou-se que o sucesso no jogo é maior quanto maior é a complexidade do ambiente onde a pessoa cresceu. Quem teve poucos desafios na infância tem menos vantagem no jogo e menor capacidade de se orientar. É uma lição importante. Nas cidades de baixa complexidade, privamos crianças de desenvolverem a capacidade de orientação. Mas tudo bem, existe o Waze para sanar essa deficiência educacional. Com base no conteúdo do texto, é correto concluir que, letra A, os alunos que obtiveram resultado positivo na tarefa de localização se justificaram aos professores alegando que sempre circulavam apenas de carro pela cidade. Os pesquisadores, ao analisarem os mapas e os questionários, constataram que os vencedores haviam crescido em cidades complexas, mas urbanisticamente organizadas. Deixa eu ver isso aqui. Aqui. A novidade é que os cientistas conseguiram demonstrar que adultos têm diferentes capacidades de orientação dependendo de onde passaram a infância. Qual seria a capacidade de alguém que cresceu no campo? E como ela se compara com a de quem cresceu em cidades organizadas ou em cidades que parecem um labirinto? Deixa eu ver aqui. Os cientistas usaram dados de 3,9 milhões de jogadores de SKQ e pediram para eles preencherem um questionário. Constata-se que o sucesso no jogo é maior quanto maior é a complexidade do ambiente onde a pessoa nasceu. Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar com a letra D, porque a letra D fala assim: as cidades cuja estrutura se assemelha a labirintos contribuem para que os habitantes desenvolvam uma capacidade de orientação mais aguçada. Porque aqui fala assim, olha, aqui fala assim, que aqui em cada nível o desafio fica mais complexo. Já foi demonstrado que o sucesso nesse jogo, não é aqui não, eu tinha acabado de ler isso aqui. Aqui, quem teve poucos desafios na infância tem menos vantagem no jogo e menor capacidade de se orientar. É uma lição importante. Nas cidades de baixa complexidade, privamos crianças de desenvolverem a capacidade de orientação. Então, parece que a letra D é a mais correta mesmo, porque fala assim: as cidades cuja estrutura se assemelha a labirintos contribuem para que os habitantes desenvolvam uma capacidade de orientação mais aguçada.
Aqui no último parágrafo do texto dá para responder essa alternativa aqui, porque diz, né, que quem teve poucos desafios na infância tem menos vantagens no jogo e menor capacidade de se orientar. É uma lição importante. Nas cidades de baixa complexidade, privamos crianças de desenvolverem a capacidade de orientação. Mas tudo bem, existe o Waze para sanar essa deficiência educacional. Aí aqui fala assim, aqui na E fala assim, o autor defende, olha só, não sei se é um erro de digitação do que concurso, ou se na prova estava assim, né? A autor defende que os educadores devam priorizar outros conteúdos, já que o Waze possibilita aos usuários o aprimoramento efetivo do centro de orientação. Muito pelo contrário, né? Aqui foi até uma ironia aqui, ó, mas tudo bem, existe o Waze para sanar essa deficiência educacional. Eu entendo isso aqui até como uma ironia, sabe? Vamos para a próxima aqui, a alternativa correta é a letra D. Vamos lá, texto associado. Leia as frases elaboradas a partir do texto. João Pacífico procurava um emprego e felizmente encontrou esse emprego na Companhia Paulista. O cozinheiro conhecia o poeta Guilherme de Almeida e indicou ao poeta o jovem ajudante. A inesperada carreira de compositor, João iniciaria essa carreira em uma emissora paulistana. Em conformidade com a norma padrão de emprego e de colocação dos pronomes, os trechos destacados podem ser substituídos por. Aqui é mais uma questão da VUNESP que não precisa ler o texto, tá, pessoal? Observa isso aqui comigo, olha. Olha isso aqui, ó. Quem encontra essa aqui, ó. Quem encontra... eu tô apanhando para essa mesa aqui, eu não vou até deixar de usar ela aqui por enquanto. Vamos lá, eu vou usar mesmo os rabiscos que eu já usava. Aqui, ó. Quem encontra alguma coisa. Então aqui, ó, encontrou. Realmente aqui a letra A tá certa aqui, ó. Encontrou. E felizmente encontrou. Aqui a letra A, na verdade, está errada. Encontrou. Tá errado, porque aqui tem esse advérbio aqui, ó. Felizmente, tá vendo? Isso aqui é um advérbio. Aí aqui, ó, encontrou, tá errado. Por quê? Porque é o encontrou. Então encontrou tá errado. Encontrou-lhe tá errado. Primeiro porque não é o lhe, é o. Porque isso aqui é o objeto direto. Encontrou esse emprego. Quem encontra alguma coisa. O que? Esse emprego. Isso aqui é objeto direto. O lhe, ele se refere ao objeto indireto, tá? Quem encontra alguma coisa. Então aqui é objeto direto. Não pode ser o lhe. Mas também está errado por causa do advérbio ali, felizmente. Então aqui é o encontrou. Pode ser a letra D ou pode ser a letra I. Aí aqui depois fala assim, ó, indicou ao poeta. O cozinheiro conhecia o poeta Guilherme de Almeida e indicou ao poeta o jovem estudante. Olha só. Quem indica alguma coisa a alguém. Pode ser, ó, quem indica alguma coisa a alguém. Indicou-lhe. Só que aqui está errado porque o jovem poeta é o objeto direto. Quem indica alguém ou indica alguma coisa a alguém. O jovem poeta é o objeto direto. É aquilo que foi indicado. Ao poeta é a quem foi indicado. Esse aqui, olha. Ao poeta é a quem foi indicado. Então a letra E está errada porque se indicou-lhe de indicou, não, tá certo, indicou ao poeta, tá certo. É a letra E o gabarito aqui, ó. Indicou ao poeta, tá? Indicou ao poeta. Por quê? Indicou-lhe, indicou alguém, o jovem estudante, ao poeta, a quem foi indicado, ao poeta. Então a letra D está certa. É que esse verbo ele é transitivo direto ou indireto, a letra E. Por quê, pessoal? Porque aqui é a pessoa que foi indicada, aqui, ó, o jovem ajudante é o objeto direto. Indicou ao poeta, o jovem estudante. Olha aqui, ó. Indicou ao poeta o jovem estudante.
Quem indica, indica alguém ou alguma coisa a alguém. Aquilo que ele indicou é o objeto direto, que foi o jovem ajudante. Isso aqui, ó. E ele indicou a quem? Indicou ao poeta. Isso aqui é o objeto indireto. É a quem foi indicado. E o objeto indireto, ele é realmente ele é retomado pelo pronome lhe. Pelo pronome lhe. O pronome ou. Esse pronome ou aqui retoma o objeto direto e o lhe retoma o objeto indireto. É por isso que a letra D ela está errada. E aí a gente fica como gabarito aí a letra E de escola. Tudo bem? Vamos aqui. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado no trecho reescrito da alternativa. Olha, não precisa ler de novo o texto. Aqui nós temos um texto, mas não precisa ler esse texto. É só analisar as alternativas. Eu era ajudante de lava-prato. Eu me dedicava a lavar prato. Qual que é o problema aqui dessa alternativa aqui? Olha, eu me dedicava a lavar prato. O erro dessa alternativa é que tem um verbo aqui. Deixa eu tentar usar aqui a mesa. Ó, aqui não cabe a crase, tá? Porque isso aqui é antes de verbo. Antes de verbo, deixa eu ver se eu coloco um vermelho mais vermelho aqui. Antes de verbo, pessoal, não tem crase. Aqui, ó, viaja sempre conosco. Viaja a toda hora conosco. Esse toda hora, eu nem me lembro o que é esse negócio desse toda aqui, ó. Mas eu acho que é um pronome indefinido. Tá? Eu acho que é um pronome indefinido. Ó, eu vou deixar essa alternativa B por enquanto. Eu vou analisar as outras, tá? Aqui, ó, eu vou tentar eliminar as outras. Pensei que fosse um diretor de futebol. Pensei que se referisse a uma pessoa. Tá vendo isso aqui, ó? A uma pessoa. Essa crase aqui é indevida. Tá? Essa crase aqui é indevida. Cheguei na Cruzeiro porque é um pronome indefinido aqui. Aqui eu tenho certeza, é um pronome indefinido. Dirigi-me à Rádio Cruzeiro. Olha, aqui aparentemente está certo. Muito provavelmente aqui é o gabarito. Quem se dirige a algum lugar. Se dirige a algum lugar. Dirigi-me à Rádio Cruzeiro. Dirigi-me aqui, ó. Até a gente poderia trocar assim. Dirigi-me ao. Aqui, ó. Ao pátio da escola. Não é? Dirigi-me à Rádio Cruzeiro. Dirigi-me ao pátio da escola. Pode ser. Essa aqui é o gabarito. E aqui. Dei o cartão a você. Aqui está errado porque não tem crase antes de palavra aqui, ó. Antes de palavras masculinas não tem crase. Então realmente aqui o gabarito é a letra D. A letra D, o gabarito. Eu estou apanhando para essa mesa aqui, pessoal. E aqui, ó, esse toda hora, todo dia, eu acho que isso aqui é um pronome definido também, tá? Toda hora, a hora. Um pronome, deve ser, eu não sei o que é esse todo aí, tá? Deixa eu pesquisar aqui, porque já que a gente está estudando, todo é um pronome. Deixa eu ver aqui, todo é um pronome, deixa eu olhar aqui. Qualquer um para, deve ser. É um pronome. É um pronome definido. O nenhum, o todos, alguém, ninguém, muito poucos, algum, qualquer, tudo, nada, são pronomes indefinidos. Então, a alternativa correta é a letra A, que fala assim: dirigir-me à rádio. Quem se dirige a algum lugar. É um verbo intransitivo. Então, é um verbo transitivo indireto. Quem se dirige a algum lugar. Então, aqui é um VTI, verbo transitivo indireto, tá? Porque ele precisa de uma preposição aí. Tem uma preposição entre o verbo e o sujeito. Essa Rádio Cruzeiro do Sul é o sujeito. Dirigir-me à Rádio Cruzeiro do Sul. Não, quem se dirigiu sou eu. Eu me dirigi, eu sou o sujeito. Dirigir-me à Rádio Cruzeiro do Sul.
Nesse caso aqui é um sujeito oculto. O me é o sujeito. Esse me aqui, olha, é o sujeito. Dirigir-me. Então esse me está retomando o sujeito. Nessa construção aqui, por incrível que pareça, o me é o sujeito. Porque é como se fosse assim, ó. Eu me dirigi à Rádio Cruzeiro do Sul. O me, ele está retomando o eu. Eu me dirigi. Então esse me está no lugar do sujeito aqui, tá? Isso aqui é o chamado verbo pronominal nesse caso aqui. Eu tenho quase certeza disso. Se você puder comentar aqui se eu estou certo, se eu estou errado, faça isso, por favor. Mas eu acho que o me aqui está no lugar do sujeito. Se a banca perguntasse assim, qual é a função sintática desse me aqui, eu diria que é o sujeito, tá? Porque dirigir-me, eu me dirigi à Rádio Cruzeiro do Sul. Rádio Cruzeiro do Sul é o objeto indireto nesse caso aqui, tá? Eu posso estar errado e se eu tiver não tem problema nenhum, comenta aqui no vídeo e me ajuda aí. Tudo bem? Vamos lá. Considere os trechos do parágrafo. Ele se utilizou da... Fui um alto funcionário da companhia, um alto funcionário de categoria, primeiro parágrafo. Imagine você, um cara limpava o prato, primeiro parágrafo. Aí eu fui vestir meu terninho branco, bonito, calça curta, terceiro parágrafo. Nesses trechos, o compositor se utilizou respectivamente da ironia, comparação e ambiguidade. Eu vou olhar lá. No primeiro parágrafo, em Campinas eu arranjei um emprego na Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Fui um alto funcionário da companhia, um alto funcionário de categoria. Eu era ajudante de lava-prato. Imagine, você, um cara limpava o prato e eu lavava, e assim foi. Então aqui ele está se utilizando da ironia, é verdade. Mas ele está se utilizando da ironia em relação ao prestígio da função exercida por ele, linguagem coloquial e descrição. Deixa eu ver aqui. Ironia para repudiar o tratamento dado aos funcionários da empresa, linguagem formal e progressão. Essa aqui não, né? Ambiguidade, comparação e comparação. Não é a letra A, com certeza. Ironia em relação ao prestígio da função exercida por ele, linguagem coloquial e descrição. Sabe o Coxinha? Quando o Coxinha fala assim, rapaz, tu é uma autarquia, entendeu? Ele tá falando, na verdade o Coxinha, ele tá detonando o cara, né? Quando ele fala assim, meu amigo, você é uma autarquia, é um caminhão carregado de banana podre. O Coxinha não fala isso? Então eu marcaria a letra A, cara, né? Olha aqui, ó. Marcaria com a mais absoluta certeza. Ironia em relação ao prestígio da função, igual o Coxinha, você é uma autarquia. Você é um caminhão carregado de banana podre. Linguagem coloquial e descrição. Quando ele fala assim, olha quando ele fala assim, olha. Em Campinas eu arranjei um emprego na Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Fui um alto funcionário da companhia. Um alto funcionário de categoria. Eu era um ajudante de lavar prato. Olha isso aqui, ó. O cara não era pouca coisa não, meu irmão. O cara, ele era um ajudante de lavar prato. Imagine você. Um cara limpava o prato e eu lavava. E assim foi. Tá vendo? O cara tá ironizando realmente, né? Muito massa esse texto aqui, viu, cara? Eu não vou ler o texto todo aqui por enquanto, porque só essa passagem aqui é suficiente para resolver a questão. Mas deve ser um texto muito massa o restante do texto. Pelo começo do texto dá para ver que é um texto muito massa. João Pacífico faz um relato que pode ser considerado ressentido, em que se encontram expressões em sentido figurado. É exemplo de quando o trem dá um descanso pra gente, aí eu subi naquele trenzão. Deixa eu olhar uma coisa aqui, nossa, divertido, pode ser o divertido aqui. Eu todo de branco, ele todo enfaixado, aí eu subi naquele trenzão, só não é... aqui parece que não tem sentido figurado não, mas ele todo enfaixado, aqui tem sim sentido figurado aqui, ele todo enfaixado. Tem que ler lá para ver se o cara realmente estava quebrado, um braço quebrado, alguma coisa, para ver se estava enfaixado. Deixa eu ler aqui um pouquinho do texto com vocês.
Foi minha felicidade, porque um dia o cozinheiro disse: João, sabe quem está viajando? Viaja sempre conosco, é o Dr. Guilherme de Almeida. Ele era inteligente, o cozinheiro, falava conosco. Olha, o cara era inteligente, ó, falava conosco. Tá vendo? O cara era inteligente, o cozinheiro era um cara inteligente, ele falava conosco, sabe? Eu não sabia, pensei que fosse um diretor de futebol ou coisa assim. Ele falava conosco no sentido da palavra rebuscada, né, ó. Falava, porque o cara podia falar assim: João, sabe quem tá viajando? Viaja com a gente, viaja com nós, né? Mas não, o cara era inteligente, falava conosco. Eu não sabia, pensei que fosse um diretor de futebol, coisa assim. João, faz um versinho daqueles que você faz de vez em quando o trem dá um descanso pra gente, e eu levo pra ele. Eu fiz uns versinhos e entregaram pra ele. Leva a ele o meu cartão e fala pra me procurar na Cruzeiro do Sul. Foi o recado do Dr. Guilherme. Aí eu fui, vesti meu terninho branco, bonito, calça curta. Eu de branco, estava um frio. Aquela garoa fria de São Paulo tremia que nem cabra. Não sei se cabra treme, acho que treme. Cheguei na Cruzeiro do Sul, desce um elevador com um senhor de chapéu bonito e sobretudo bataclã, tudo pintadinho, luvas pretas. Olhava para ele, eu todo de branco, ele todo enfaixado. Aqui parece que tem um sentido figurado mesmo. Moço, acho que foi por isso que ele me protegeu, porque eu chamei de moço. Eu queria ir na Cruzeiro do Sul, é no 7º andar, espera um pouco. Você não é aquele menino do trem? Eu sou. Eu que dei o cartão para você vir aqui, vamos subir. Aí eu subi aquele trenzão, o elevador. Ah, rapaz, o trenzão era o elevador rápido, então aqui tem sentido figurado mesmo. Eu subi aquele trenzão, o trenzão era o elevador. É que ele trabalhava na companhia de trem, né? E ele associou ao trenzão. A letra C mesmo, divertido, em que se encontram expressões em sentido figurado, a exemplo de eu todo de branco, ele todo enfaixado. Aí eu subi aquele trenzão, muito massa. Ressentido não é ressentido a letra A, ressentido aqui, ó. Apesar de ter o sentido figurado, eu subi aquele trenzão, mas não é ressentido, porque ele falou aqui, foi minha felicidade, olha aqui, ó. Foi minha felicidade. Porque um dia o cozinheiro, tá vendo? Não tava ressentido, não. Deixa eu ver, nostálgico, até que poderia ser nostálgico, né? Até que poderia ser nostálgico, assim, de saudade e tal, né? E eu diria, eu todo de branco, ele todo enfaixado. Eu acho que nostalgia tem a ver com isso, não tem uma saudade boa, né? Uma coisa... Eu acho que toda saudade é boa, não sei também, né? Se saudade tem saudade ruim. Mas, sem dúvida, é mesmo o gabarito a letra C. Divertido, em que se encontram expressões em sentido figurado. É exemplo de eu todo de branco, ele todo enfaixado. Aí eu subi aquele trenzão. Tá certo aí a alternativa. Vamos lá. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que o amigo cozinheiro, que o compositor considerava inteligente, por conversar com passageiros abastados, iniciou na carreira. É que não foi por isso que ele considerou ele inteligente. Por conversar com passageiros abastados. Não foi por isso. Ele considerou o cara inteligente porque o cara falava corretamente. O cara falava de maneira culta, de maneira formal. Por isso que ele considerou o rapaz inteligente. A função de lava-pratos era para o compositor árdua e degradante. Não era. Pelo contrário. Ele não diz, ele gostava até, ele até fazia brincadeira com a profissão, falando que ele foi um alto funcionário da companhia, um alto funcionário de categoria. Eu era um ajudante de lava-prato, ele fala. Não era não, viu? Não era árdua e degradante. Os versinhos que faziam alusão aos pais impressionaram Guilherme de Almeida e levaram a apoiar o garoto do trem. Até poderia ser, mas deixa eu ler aqui as outras. A experiência de utilizar pela primeira vez um elevador motivou o compositor a deixar a vida interiorana pela vida de novas possibilidades na capital. Eu subi aquele trenzão, elevador rápido, eu gostei. Avião não tinha voado, mas eu voei naquele trem. Chegou lá em cima, ele chamou para Paraguaçu e disse: aqui tem um rapaz que escreve umas coisas bem brasileiras, não é isso não? Guilherme de Almeida se revelou narcisista quando passou a tratar o rapaz com mais desvelo, porque se o chamaram de moço. Nada a ver também. Parece que a letra C mesmo fazia alusão aos pais.
Mas onde é que fala que o versinho fazia alusão aos pais? Pais ou país? Deixa eu ver aqui. Ao país. Ao país. Não é pais, não. É ao país. Faziam alusão ao país. Deixa eu procurar lá, pessoal, rapidinho aqui. Mas essa é a alternativa. Eu só quero procurar aonde que fala isso aqui. Rapidão. Umas coisas bem brasileiras aqui, ó. Aí eu subi aquele trenzão, o elevador rápido. Eu gostei. Avião não tinha voado, mas eu voei naquele trem. Chegou lá em cima, ele chamou o Paraguaçu e disse: aqui tem um rapaz que escreve umas coisas bem brasileiras, bem típicas do Brasil, sabe? Sabe aquela coisa, sabe a feijoada, que é um prato bem brasileiro? Acho que foi isso, viu? Tá certo ali, a alternativa tá certo. Ao país. Assinale a alternativa que a colocação pronominal está de acordo com a norma padrão. Aqui também não precisa ler o texto, é só procurar os erros aqui e depois marcar a certa. Se mostra difícil no Brasil um combate eficaz aos impactos recessivos na economia. Eu acho que aquilo que impacta a alguma coisa. Então são impactos recessivos à economia. Aqui tinha crase, a economia, assim, ó, a economia. Por isso que isso aqui tá errado, porque isso aqui era assim, ó, a economia. Tá errado isso aqui. O quadro de recuperação da economia mudou quando confirmado que o coronavírus não limitou-se à China. O que não se limita a alguma coisa. Então aqui parece que está certo, porque falou assim, ó, não limitou-se à China. Mas sabe qual que é o problema aqui dessa alternativa? Não limitou-se à China. Tá vendo esse não aqui, ó? Deixa eu pegar aqui para vocês aqui. Tá vendo esse não aqui, ó? Não limitou-se. É que isso aqui deveria ser não se limitou. Nossa, eu tô apanhando para essa mesa aqui, viu? Não se limitou. Deixa eu ver se fala em relação à colocação pronominal. Está de acordo com a norma padrão. É colocação pronominal. Então, assim, aqui é a colocação pronominal. Não limitou-se. Esse não aqui, ó, era para ser não se limitou. E eu procurando aqui erro de crase. Nossa, tô apanhando para essa mesa aqui, pessoal. No Brasil tem avaliado-se. Isso aqui tá errado, ó. Isso aqui tem se avaliado, porque isso aqui é o particípio. Aqui é o particípio. Aqui, ó. Aqui, deixa eu ver aqui. Havia esperança de que o PIB do emergente asiático recuperaria-se. Pessoal, isso aqui tá errado, sabe por quê? Recuperaria-se, tá errado, é recuperar-se-ia, porque isso aqui é um verbo no futuro. Recuperar-se-ia. Então sobra mesmo a letra E, né? Porque as outras todas estão erradas. Cortes de juros encontraram-se aqui, ó. Aqui tá certo. Cortes de juros encontraram-se. Cortes de juros encontraram-se. Tá errado. Tá certo. A letra E tá certa. Realmente não há erros aqui não. Vamos ver aqui a letra alternativa, a questão 9. Na frase do segundo parágrafo, até a semana passada, as atenções se voltaram para o esforço rigoroso das autoridades chinesas em conter a epidemia. Esse em tem um sentido de finalidade, para conter a pandemia. Isso aqui poderia ser assim, ó. Até a semana passada, as atenções se voltaram para o esforço rigoroso
das autoridades chinesas para conter a pandemia. Para isso, os esforços, eles tinham uma finalidade. Os esforços, eles ocorreram para conter a pandemia. Então, é finalidade ali, com essa finalidade, para isso, para que isso acontecesse. Tinha um objetivo, uma finalidade. Com que objetivo? Para conter a pandemia, em conter a epidemia. As informações do texto permitem entender que, quando ele fala as informações do texto permitem entender, ele está dizendo assim que é uma coisa que você deduz a partir do texto, entende? Não é uma coisa que está explícita no texto. Não está explícita, porque permite entender. Entende? Então é algo assim que está implícito. Você lê o texto e a partir do texto você deduz alguma coisa. Privados do Bolsa Família, milhões de pobres buscam a ajuda de prefeituras em todo o país para conseguir o mínimo indispensável à sobrevivência. Muitas dessas prefeituras também são pobres e incapazes. Incapazes, portanto, isso aqui é uma conjunção conclusiva, incapazes, portanto, de suportar essa sobrecarga. O problema se acumula para as famílias e para os municípios, porque o governo federal deixou desde o primeiro semestre do ano passado de dar cobertura a milhões de pessoas no principal programa de transferência de renda. O crescimento da pobreza era previsível, o desemprego tem recuado muito devagar e permanece muito mais alto que nas demais economias emergentes e no mundo avançado. Mas os programas econômicos e sociais foram conduzidos como se a população de renda mais baixa estivesse em condições muito mais confortáveis ou talvez nem passasse de uma ficção estatística. Na fila dos pobres, sem assistência, já se acumulam uns 3,1 milhões de pessoas, correspondentes a cerca de 1,1 milhão de famílias, segundo o informe do Estado. O Brasil tem conseguido melhorar a vida de seus desempregados? Não, pelo contrário. As prefeituras assumiram a transferência de renda sem o seu orçamento? Muito pelo contrário, né? Fala que as prefeituras também são pobres. Bem aqui, muitas prefeituras também são pobres. Olha aqui. Muitas prefeituras também são pobres e elas não conseguem suportar a sobrecarga. O desemprego no país tem números muito próximos de outras economias emergentes. O desemprego tem recuado muito devagar e permanece muito mais alto do que nas demais economias emergentes e no mundo avançado. Pelo contrário, no Brasil tem mais desemprego do que nas outras economias emergentes. A pobreza cresceu no Brasil após a suspensão. Isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é verdade. Dá para deduzir isso, que a pobreza cresceu no Brasil após a suspensão do pagamento do Bolsa Família. Porque está dizendo aqui, olha só, o problema se acumula para as famílias e para os municípios, porque o governo federal deixou, desde o primeiro semestre do ano passado, de dar cobertura a milhões de pessoas através do principal programa de transferência de renda. O crescimento da pobreza era previsível. Então, se o crescimento da pobreza era previsível e se o problema se acumula porque o governo federal deixou, desde o primeiro semestre do ano passado, de dar cobertura a milhões de pessoas no principal programa de transferência de renda, dá para deduzir que a pobreza cresceu no Brasil após a suspensão? Dá para deduzir. É o que a questão quer, que a gente deduza alguma coisa. A pobreza cresceu após a suspensão do pagamento? Cresceu. Até porque fala que era previsível a pobreza crescer. A pobreza crescer era previsível. Aqui, dava para da banca fazer uma questão de conjunção causal aqui também. O problema se acumula para as famílias e para os municípios, porque o governo federal deixou de repassar, deixou de pagar, o Bolsa Família aqui, Por causa disso, o problema se acumula. É uma conjunção causal ali, subordinada, adverbial, causal. Vamos lá. Na frase, espere aqui enquanto vou checar o servidor. A forma verbal e a conjunção destacadas expressam correta
e respectivamente, sentidos de ordem com certeza. Ordem ou pedido, né? Eu falei ordem com certeza, mas nem sempre, né? Pode ser um pedido também. Então, não é uma orientação, aqui ó, eu acho, não é uma orientação. Eu acho que não é uma orientação, até poderia ser também, né? Eu já comecei falando bobagem, que eu falei ordem com certeza. Não que seja absolutamente certeza, mas ó, enquanto vou checar o servidor. Poderia ser a forma verbal, uma orientação. Ó, espere aqui, eu estou te orientando. Ó, espera aqui, pode ser uma orientação. E pode ser explicação. Pode ser um pedido e explicação aqui, ó. Olha, espere aqui, eu estou pedindo para a pessoa, espera aqui. E uma explicação, pois vou checar o servidor. Mas pode ser uma orientação e tempo. Poxa, eu considero essa questão aqui difícil, viu? Dessas que nós começamos a resolver hoje, eu considero essa aqui difícil. Porque pode ser orientação e tempo. Olha, espere aqui, enquanto vou checar o servidor. Espere aqui. Durante esse tempo que eu vou checar o servidor, você espera aqui. Entende? Uma orientação, espera aqui. E durante esse tempo que eu vou, vamos supor que a pessoa vai ficar ali 4, 5 minutos checando o servidor. Aí, eu acho até que esse servidor aqui tem a ver com internet, sabia? Deixa eu olhar lá no texto. Seu computador está com vírus, espere aqui enquanto eu vou checar o servidor. O que há de errado com ele? Seu computador está com vírus, espere aqui enquanto vou checar o servidor. Essa questão aqui é difícil, cara. Mas me parece que é tempo mesmo, viu? Ó, eu vou eliminar algumas aqui. Não é proporção, não é oposição, não é comparação. Eu acho que é tempo. Essa aqui é difícil, essa. O efeito de humor da tira decorre do fato de o personagem com a máscara entender o termo vírus como um agente infeccioso. Quer ver? Presta atenção aqui. O camarada chega para ele e fala assim, ó: seu computador está com vírus. Espere aqui enquanto vou checar o servidor. O camarada, esse aqui, colocou a máscara. Olha. Tá vendo aqui? Olha, ele colocou a máscara. Quando o cara falou que o computador estava com vírus, ele achava que era o vírus da gripe. Entende? O vírus do coronavírus, ele entendeu isso. Então, o efeito de humor da tira decorre do fato de o personagem com a máscara entender o termo vírus como um agente infeccioso. É o efeito da tira, né? O humor da tira, né? É a mesma coisa falar assim, o seu computador está com vírus, a pessoa começar a limpar o computador com álcool, teclado, tudo com álcool, né? Vamos lá. Aqui está a minha redação sobre ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. A partir da leitura, é correto concluir que o cara quer comprar o professor, né? Com certeza. A letra D. A atitude do aluno ao associar a maçã à sua nota é uma forma de corrupção. Pessoal, antes de responder essa questão, aproveitando para falar sobre crase, tá vendo essa crase aqui, ó? Essa crase aqui é facultativa, tá vendo aqui, ó? A sua nota, é uma crase facultativa. Aqui, ó. Aí ele fala para ó, professor, tá aqui a minha maçã, eu vou te dar uma maçã. Lembra de mim na hora da prova. A atitude do aluno ao associar a maçã à sua nota
É uma forma de corrupção, com toda certeza. É. Na frase do texto, para quem espera nervosamente esse cafezinho é qualquer coisa infinita e torturante, as aspas foram empregadas com a intenção de... Ó, esse cafezinho pode ser destacar um diminutivo, indicar uma afetividade poderia ser também, mas eu acredito que é para falar da ironia. Eu vou ler o texto lá no quarto parágrafo, porque ele falou assim, ó, eu acho que nem precisa ler o texto, que pega aqui comigo, ó. Para quem espera nervosamente esse cafezinho. Ah, tem uma vírgula aqui, eu li errado. Eu li errado aqui, cara. Tem uma vírgula aqui, ó. Tem uma vírgula bem aqui, ó. Para quem espera nervosamente, vírgula, esse cafezinho é qualquer coisa infinita e torturante. Ah, eu pulei a vírgula na hora de ler. Ó, para quem espera nervosamente, é uma oração, vírgula. Esse cafezinho é qualquer coisa infinita e torturante. É uma oração subordinada adverbial de modo. Essa oração aqui, ó. Oração subordinada adverbial de modo. Para quem espera nervosamente. Para quem espera de modo nervoso. Para quem espera impacientemente. Para quem espera sem paciência. Para quem espera de modo nervoso. Esse cafezinho é qualquer coisa infinita e torturante. Por isso que tem a vírgula aqui, olha. Para quem espera nervosamente. É com certeza uma ironia. Esse cafezinho é qualquer coisa infinita e torturante. Esse cafezinho. Nas passagens do texto diariamente, é preciso falar com um número. Olha, já dá. É uma questão respondeu a outra. Eu não tinha respondido essas questões aqui, viu, pessoal? No que concurso, quando você responde uma questão, que você vai responder de novo, ela aparece como questão respondida aqui. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Quando a gente responde no que concurso uma questão que já respondeu, ela aparece respondida, assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Disciplina português. Se eu colocar aqui, ó, resolvidas, aparece resolvida aqui, ó. Então vamos lá, ó. Com certeza é tempo e modo aqui, ó. Porque falou diariamente, é tempo. Todos os dias. Nervosamente é modo aqui, ó, modo de modo nervoso. Ele saiu para tomar um café e disse que volta já, volta logo. Volta daqui a pouco, volta amanhã, volta depois da manhã. É a letra A. Então, nervosamente era modo mesmo, oração subordinada adverbial de modo, que indica modo. Assinale a alternativa que no parêntese a expressão em destaque está substituída correta e respectivamente por um pronome. Tem que ver aqui, ó. Chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café. Passou o dia inteiro. Passou-lhe. Ele passou alguma coisa a alguém? Passou-lhe? Não, então não é isso aqui. Passou-lhe o dia inteiro, não é passou o dia inteiro. Passou-lhe. Eu nem sei exatamente o erro dessa alternativa, só sei que não é. Passou-lhe não é. Passou o dia inteiro não é passou-lhe. Passou alguma coisa, né? O dia inteiro. Sim, deixemos em todos os lugares este recado simples e vago. Deixemo-lo.
Poderia ser sim, deixemo-lo, eu acho. Este recado simples e vago é aquilo que vai ser deixado. Deixemos-lo. 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 Tá certo. É aquilo que vai ser deixado. É o objeto direto. Alguém dará o nosso recado. Quem dá alguma coisa a alguém. O nosso recado é aquilo que foi dado. É o objeto direto. Não pode ser o ler. Podemos ainda deixar o chapéu. Aqui se fosse deixá-lo, estava certo. O problema é que aqui tem um deixar-lo. Pode olhar aqui, ó. Tem um deixar-lo. Aí fica errado a questão aqui, ó. Deixar-lo, tá errado. Gastamos muito pensamento. Quem gasta alguma coisa. É gastamos-lo. Gastamos-lo. Nós gastamos muito pensamento. Gastamos-lo. Aqui falta o S aqui, ó. Não pode ser gastamo-lo. É gastamos-lo. É pelo mesmo motivo que aqui eu acredito que aqui está certo. Eu posso até errar essa questão, mas eu vou marcar a letra B. Sim, deixemos em todos os lugares. Deixemos-lo. Nós vamos deixar este recado. Errei. Essa que eu errei mesmo. Deixa eu abrir aqui. Por enquanto, né? 16 questões, uma errada. E errei bonito mesmo, viu? Gastamos-lo. Deixemos-lo. Eu vou ver aqui o motivo que está errado. Eu vou abrir o gabarito, só que o gabarito comentado aqui, mas eu não sei se eu posso abrir e gravar, entendeu? Acho que dá BO se eu gravar. Eu vou ter que pausar aqui o vídeo para poder gravar. Pessoal, eu pausei aqui o vídeo e esqueci de despausar. Já tinha resolvido a questão de baixo. Duas questões eu esqueci de pausar. Então eu vou voltar aqui, ó. Aqui tá certo. Essa aqui, ó. Aqui, a alternativa aqui tá errada. Essa aqui que eu marquei, se eu não me engano, eu marquei essa aqui, ó. Deixemos-lo. Marquei essa aqui, ó. Tá errado, tá? Por causa desse S aqui, ó. Quando o verbo termina em S, eu olhei o gabarito comentado, tá? R ou Z, corta e deixa só a vogal, como tá ali, ó. Deixemos-lo. Deixemos-lo, tá errado, tem que cortar o S ali, ó. Esse S corta e fica deixemo-lo. Por isso que aqui tá certo, aqui, ó. Gastamos muito pensamento. Aí ficou aqui, ó. Gastamo-lo. Gastamo-lo, tá certo, entendeu? Tava pausado o vídeo, eu fui respondendo as questões e esqueci de despausar. Aqui, ó. A palavra, expressão empregada com sentido figurado na passagem da alternativa. Aqui a correta é: mergulhemos de corpo e alma no cafezinho, porque ninguém mergulha de verdade de corpo e alma no cafezinho. De verdade, desculpa aqui, no sentido literal da palavra, a pessoa até pode mergulhar numa água, mergulhar no rio, mergulhar na praia, mas a pessoa mergulha de corpo, né? E nem de alma, literalmente não dá para mergulhar. Então aqui, quando falou no sentido literal, aqui, ó, com sentido figurado, desculpa, aquele que é o sentido figurado. Então o sentido figurado é a letra E. Mais uma que eu respondi sem que vocês me acompanhassem, porque eu esqueci de despausar, é essa aqui, ó. Aqui fala assim, na questão fala assim: observe a passagem do texto, mas com um pouco de imaginação e bom humor, podemos pensar que uma das delícias do gênio carioca é exatamente essa frase: ele foi tomar café. No contexto, essa passagem sinaliza ironia, evidenciando uma mentira costumeiral do carioca. Por quê?
O texto fala isso. Eu tinha lido o texto para responder a questão. Leio a exclamação de um repórter irritado que precisava falar com o delegado e lhe disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente e chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café. Tinha razão o rapaz de ficar zangado, mas com um pouco de imaginação e bom humor, podemos perceber que uma das delícias do gênio carioca é exatamente esta frase: ele foi tomar café. A vida é triste e complicada, diariamente é preciso falar com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir tomar um cafezinho. Para quem espera nervosamente, esse cafezinho é qualquer coisa infinita e torturante. Depois de esperar 2 ou 3 horas, dá vontade de dizer: bem, cavaleiro, eu me retiro. Naturalmente, o senhor Bonifácio morreu afogado no cafezinho. Assim mergulhemos de corpo e alma no cafezinho. Sim, deixemos em todos os lugares este recado simples e vago. Ele saiu para tomar um café e diz que volta já. Quando a bem-amada vier com seus olhos tristes e perguntar: ele está? Alguém dará o nosso recado sem endereço. Quando vier o amigo, e quando vier o credor, e quando vier o parente, e quando vier a tristeza, e quando a morte vier, o recado será o mesmo. Ele disse que ia tomar um cafezinho. Podemos ainda deixar o chapéu. Devemos até comprar um chapéu especialmente para deixá-lo. Assim dirão: ele foi tomar um café. Com certeza volta logo, o chapéu dele está aí. Então dá para ver que é uma ironia evidenciando uma mentira costumeiral do carioca. Aqui, ó. Ironia evidenciando uma mentira costumeiral do carioca. Beleza? Vamos continuar aqui. Assinale a alternativa em cuja frase o cronista emite uma opinião. Leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com o delegado. Lhe disseram: tinha razão o rapaz de ficar zangado. Eu acho que é essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Tinha um rapaz de ficar... Ele tá dando a opinião dele. O cara esperou um tempão para falar com o outro. O outro disse que tinha que tomar um café. Cadê o fulano? Ele foi tomar café e não voltou. E o cara que estava esperando ficou zangado. Mas ele não volta nunca. O cara estava zangado. Olha aqui, ó. Leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com o delegado e lhe disseram que o homem, o delegado, havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente e chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café. Tinha razão o rapaz de ficar zangado, quer dizer, o cronista, essa pessoa que está escrevendo, está dizendo que o cara tinha razão, é a opinião dele, falando que o cara tem razão. A 20 aqui. A passagem: podemos ainda deixar o chapéu? Devemos até comprar um chapéu especialmente para deixá-lo? Evidencia que o cronista entende que o chapéu é de uso obrigatório, argumenta que o delegado merece ser presenteado, considera que o chapéu faz parte do aparato pessoal de um delegado, reforça a ideia do comentário que o funcionário foi tomar um cafezinho, concorda que o chapéu na mesa de trabalho é a letra D. Reforça a ideia do comentário de que o funcionário foi tomar um cafezinho, porque ele fala assim, ele foi tomar só um café, o chapéu dele está até ali, ele não foi embora para casa. Ele não foi embora para casa porque se tivesse ido, ele teria levado o chapéu dele, tá vendo? Ele esqueceu o chapéuzinho ali, esqueceu não, deixou o chapéu ali, por quê? Não, ele foi só tomar um cafezinho, ele já volta, beleza? E essas são as 20 questões de hoje. Valeu, pessoal, grande abraço.